Olá pessoal, então agora a gente vai dar continuidade e falar um pouco sobre a influência da temperatura na difusão. Até então a gente viu nos exercícios que a temperatura estava lá descrita no forno, 1000 graus, 950 graus, só que na hora que a gente vai fazer as contas utilizando a primeira e a segunda lei de Fick, a gente não utilizou aquela temperatura nas contas, né? Por que a gente acabou não utilizando? Porque aquela temperatura já estava embutida no coeficiente de fusão dado pelo problema. Então, o que a gente tem? A gente tem uma relação entre coeficiente de difusão e temperatura através de uma dada equação. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Então, a equação que correlaciona os dois é essa aqui, né? D é igual a um coeficiente pré-exponencial aqui, que é o D0, que depende do material que está se difundindo e do hospedeiro, vezes a exponencial de menos a energia de ativação dividido pela constante dos gases vezes a temperatura em Kelvin. Então, a primeira variável aqui, temperatura, né? Então, a temperatura do forno aqui aumentando, a gente tem um aumento exponencial do nosso coeficiente de difusão, que faz sentido físico, né? Então, quanto maior a temperatura, seja essa difusão por lacunas ou intersticial, mais rápido esses átomos vão se difundir em determinado meio, porque a agitação molecular, a agitação atômica é maior. Um outro termo que a gente tem aqui é a energia de ativação. É a energia necessária para 1 mol do material que está se difundindo, da espécie que está se difundindo, se movimentar dentro do material, dentro do hospedeiro ou dentro da matriz, né? Então, dependendo de quão difícil esse mol se movimentar, maior vai ser essa energia de ativação. E tem a ver também com quanto que a rede cristalográfica tem que se distorcer para esses átomos se movimentarem, né? Então, aqui tem um esqueminha, por exemplo, de um átomo aqui intersticial se movimentando para o interstício aqui vizinho. Ele causa um deslocamento da rede cristalina, então uma deformação aqui na rede cristalina, então separa os átomos da posição de equilíbrio, passa por esse caminho aqui e acaba atingindo uma nova posição, forma ligações químicas novas aqui. Então, quanto de energia ele precisa para fazer essa movimentação se refere à energia de ativação aqui. Quanto maior a energia de ativação necessária, né, menor vai ser o coeficiente de difusão. Aqui tem uma tabela que correlaciona algumas espécies que se difundem em determinados materiais, diferentes materiais aqui. O coeficiente pré-exponencial é a energia de ativação para cada combinação aqui, e o coeficiente de difusão já calculado para diferentes temperaturas, e o que a gente nota que é meio evidente, né, que à medida que a gente aumenta a temperatura, a gente tem um aumento também no coeficiente de difusão. Isso acontece de maneira exponencial, né? Então, variações de temperaturas, mesmo que pequenas no forno, podem causar uma diferença bem grande em relação à difusão, em relação à velocidade ou tempo que uma espécie demora para se difundir dentro de outro material. Então, para a gente fixar bem esse conteúdo, a gente vai fazer um exercício aplicando a fórmula, né? Então, esse exercício aqui é esse denunciado, baseado na relação de difusão e temperatura, utilizando a tabela abaixo. Calcule o coeficiente de fusão para o magnésio no alumínio a temperatura de 550 graus Celsius. Então, aqui ele passa a constante dos gases. Então, a gente vai olhar a tabela, né? Então, é a difusão do magnésio no alumínio. O magnésio está aqui, Mg. O alumínio está aqui. Então, aqui a gente tem o coeficiente pré-exponencial, 1,2 vezes 10 na menos 4 metros quadrados por segundo. Aqui a gente tem a energia de ativação, 131 kJ por mol, ou eletronvolts por átomo, 1,35 eletronvolts por átomo. Como nossa constante dos gases aqui está em joule por mol ou joule por mol Kelvin, eu vou utilizar a energia de ativação em kJ por mol. Então, a minha temperatura que eu vou calcular, né, 550 graus Celsius, daí o coeficiente de fusão. Aqui a gente já tem o coeficiente de fusão calculado para a temperatura de 500 graus Celsius. Então, vamos resolver isso juntos. Olá pessoal, então está aí a relação do coeficiente de fusão com a temperatura. Vamos substituir os valores aqui então para resolver o problema, né? Então tá, D é igual a coeficiente pré-exponencial. Nesse caso é 1,2 vezes 10 na menos 4 metros quadrados por segundo vezes exponencial aqui, né? O Euler.
elevado a energia de ativação, que é menos aqui, né, o sinal de menos, 131.000 joule por mol. Vê que eu tirei o quilojoule, já multipliquei por 1000 aqui, dividido pela constante dos gases, 8,31 joule por mol vezes Kelvin, vezes a temperatura em Kelvin, que é 550 graus Celsius mais 273, que vai dar 823 Kelvin. Então esse joule por mol, Kelvin, Kelvin. Então D é igual a 1,2 vezes 10 na menos 4 metros quadrados por segundo, Euler elevado a menos 19,154. Aí resolvendo essa relação aqui, a gente tem que D é igual a 5,76 vezes 10 na menos 13 metros quadrados por segundo. Então esse aqui é o coeficiente de difusão do magnésio no alumínio para a temperatura de 550 graus Celsius. Bom, agora a gente vai fazer na próxima aula alguns outros exercícios usando essa relação e a segunda lei de Fick juntos.